Olá, meu nome é Henrique Trindade, eu sou historiador, sou gestor do Centro de Preservação, Pesquisa e Referência do Museu da Imigração do Estado de São Paulo e hoje estou aqui para também fazer parte das celebrações em memória ao Dia Nacional do Imigrante Italiano. Queria, antes de prosseguir, fazer um especial agradecimento a Sandra Nicoli, do Comits Minas Gerais, que fez esse convite aqui para a gente, do Museu da Imigração, e dizer, claro, que o museu está sempre de portas abertas para recebê-los. Né? Sempre um prazer contar com a presença de vocês no museu, nas redes sociais, enfim, né? Sugerindo pautas, parcerias, visitando nossas exposições e que seja aí mais um ano em que a gente possa contemplar muitos públicos, né? Falar bastante de imigração italiana também e fazer com que vocês saiam satisfeitos, mas também com algumas perguntas, claro, sempre depois da visita ao Museu da Imigração. Bom, para aqueles que não sabem, o Museu da Imigração está localizado no edifício em que funcionou a Hospedaria de Imigrantes do Brás. O complexo da Hospedaria de Imigrantes do Brás, junto também do complexo da Hospedaria de Ilha das Flores, no Rio de Janeiro, formam aí as duas maiores hospedarias de imigrantes na história do Brasil, que funcionaram por mais tempo e que receberam, aí, claro, em termos quantitativos, a maior parte dos imigrantes que aqui chegaram e foram acolhidos. Na Hospedaria de Imigrantes do Brás, nós temos cerca de 800 mil registros de imigrantes italianos. Não necessariamente são italianos diferentes, né? Existe, por exemplo, um caso de um italiano que passou 5 vezes pela hospedaria, né? Por quê? A hospedaria do Brás, ela não era só um local em que escolhido só para recém-chegados no Brasil. A hospedaria do Brás também era um local, por exemplo, para pessoas que vinham à capital fazer um tratamento médico e depois aguardavam na hospedaria para voltar para o interior do estado de São Paulo ou mesmo para o sul de Minas Gerais, né? Era também um local em que as pessoas aguardavam para serem repatriadas, né, para os seus países de origem, muitos italianos inclusive, né? Então, desse universo, né, de centenas de milhares de registros, não significa que são registros de diferentes imigrantes, né? Mas a grande parte, né, claro, são de diferentes famílias, são de diferentes imigrantes que escolheram o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais para viverem. Essa é uma informação importante, né? Porque apesar de existirem algumas exceções, né, o grosso, né, das pessoas que foram acolhidas na hospedaria do Brás tinha como destino o estado de São Paulo e o sul de Minas Gerais, tá certo? Bom, a hospedaria, né, ela, como eu mencionei, tinha diversos serviços. Ela foi construída estrategicamente na confluência das duas principais ferrovias do estado de São Paulo, ou seja, a São Paulo Railway, que ligava o Porto de Santos até a cidade de Jundiaí, e a Estrada de Ferro Central do Brasil, que ligava o Rio de Janeiro aqui a São Paulo, né? E também por motivos econômicos, ela foi construída onde ela está hoje, né, no entroncamento aí das ferrovias, mas também na fronteira do bairro do Brás e da Moca, né? Até hoje é uma parte do bairro que costuma sofrer muito com enchentes, então na época, no século XIX, era um terreno barato para ser comprado e também ao mesmo tempo, por estar do outro lado do rio Tamanduateí, que era uma fronteira natural da cidade de São Paulo até aí o final do século XIX, era um local, a hospedaria, né, em que as pessoas ficavam de certa forma afastadas da cidade e pensando em termos de epidemias, pensando em termos de quarentena, também era um local propício para que não houvesse contágio
desses imigrantes recém-chegados com a população que vivia na cidade de São Paulo em si. Tá? A hospedaria é inaugurada em 1887, ainda com as obras em andamento, né? Isso se deu por conta de uma epidemia de varíola na outra hospedaria que existia em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. E aí o presidente da província de São Paulo, né, o Visconde de Parnaíba à época, solicitou que os passageiros de 2 navios que tinham acabado de chegar no Porto de Santos fossem acolhidos na hospedaria de imigrantes do Brás. Eram cerca de 600 passageiros, todos italianos, então são italianos que inauguram também a história de acolhida da hospedaria de imigrantes do Brás, que funciona aí de maneira oficial até 1978. Recebeu cerca de 3,5 milhões de pessoas, de mais de 70 nacionalidades diferentes. E se a gente for pensar nos migrantes internacionais, os italianos são maioria. Também, para quem não sabe, para quem ainda não visitou o Museu da Imigração, 30% hoje, né, do complexo do edifício da hospedaria de imigrantes do Brás é o Museu da Imigração. É um espaço de memória da imigração, é um espaço que a gente usa para reflexão sobre o passado, mas também sobre questões do presente, não só sobre imigração italiana, claro, mas também sobre outros fluxos migratórios que existiram em direção ao Brasil e que ainda existem. Mas 70% do edifício é o Arsenal da Esperança. O Arsenal da Esperança é a maior casa de acolhida da América Latina e que é gerenciada, né, a administração responsável é de uma fraternidade de padres, né, também, não só padres, mas também tem leigos italianos, né? Então, o Arsenal ele surge em Turim, aí no final, né, na década de 60 do século 20, e depois a outra casa hoje na Itália, há também uma casa na Jordânia, e em São Paulo, no edifício da hospedaria de imigrantes, também uma casa de acolhida, o Arsenal da Esperança, que atende 1.200 homens e que tem essa relação com a Itália também. Ou seja, a hospedaria foi inaugurada, né, em 1887, acolhendo imigrantes italianos, e hoje, de certa forma, são imigrantes italianos que ajudam a acolher a população em vulnerabilidade social que vive em São Paulo, né? E isso é uma coisa que muito nos acara no museu, né? Falar de passado, falar de presente. A imigração é algo que não aconteceu e está no passado somente, é algo que continua acontecendo, é algo que a gente deve debater, né? Não só por questões de estrangeiros que escolhem o Brasil para viver, mas hoje nós temos muitos brasileiros que escolhem viver em outros países, muitos desses brasileiros que querem, né, reconhecer, né, o direito da cidadania italiana, que querem viver na Itália, muitos jovens italianos também que escolhem outros países para viver hoje em dia, enfim. Então, a Itália também como receptora de imigrantes de outras partes do mundo, né? Então, é super importante para a gente no museu falar do passado, falar do presente e, claro, mostrar, né, pelo menos no que diz respeito à hospedaria de imigrantes, à cidade de São Paulo, né, mas também a outras partes do Brasil, o protagonismo também de muitos imigrantes italianos, né? Aí um outro ponto que é interessante, né, e que eu acho que é bastante relevante no cenário histórico e de histórias de famílias no Brasil, é o trabalho que o Museu da Imigração exerce em termos de auxílio, né, e de certa forma consultoria a famílias que querem descobrir um pouco da sua história. Hoje, 80% das pessoas que frequentam o Centro de Preservação e Pesquisa e Referência do Museu da Imigração são descendentes de italianos ou têm interesse em conhecer mais sobre a história da imigração italiana no Brasil e conhecer mais sobre registros de imigrantes italianos, né? O Museu da Imigração, já desde a década de 1990, digitalizou parte das matrículas de quem passou pela hospedaria de imigrantes do Brás,
né? Digitalizou também listas de bordo de navios que atracaram em Santos. Temos cartas de chamada também digitalizadas, alguns requerimentos feitos à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Inclusive, convido a todos a visitarem a mais nova exposição virtual do Museu da Imigração, que trata sobre bilhetes de viagem. Lá vocês vão encontrar muitos bilhetes de viagens de imigrantes italianos em direção ao Brasil. E uma coisa muito curiosa, né, que é interessante, em alguns desses bilhetes constam os cardápios que eram servidos, né, à terceira classe durante essas viagens. E para a Itália tem um dado curioso, né, que os cardápios podiam variar se imigrantes do norte ou do sul predominassem, né, na viagem em si. Temos também alguns jornais da comunidade italiana também, cartografias e ainda muita coisa que não foi digitalizada. Além disso, uma coleção de história oral com mais de 500 entrevistas. Muitas dessas entrevistas são de imigrantes italianos de primeira, segunda geração, né? Temos também a coleção museológica com mais de 12 mil objetos e também muitos desses objetos ligados à história da imigração italiana para o Brasil, e a coleção bibliográfica, né? O Museu da Imigração talvez seja aí uma das únicas bibliotecas do Brasil especializada em história da imigração. Então, assim, é um acervo muito rico, é um acervo que precisa ser muito estudado ainda, né? Então a gente conta muito com a ajuda de pesquisadores, sejam esses pesquisadores acadêmicos ou não, né? E que ajudem a gente a explorar esse nosso acervo. E como eu falei, né, faz parte do nosso papel, da nossa ação, mostrar para as pessoas um pouco também da história da sua própria família. É algo que para a gente é interessante, é algo que para a gente é um mecanismo das pessoas se aproximarem da história. Essa história com H maiúsculo, né? Quando a gente começa a pesquisar a história da nossa própria família, a gente acaba se encontrando com esses outros episódios e processos históricos maiores, né? Estudar a história da imigração italiana não é estudar uma única história, e isso é muito importante, né? Não há uma única história da imigração italiana, há diversas histórias da imigração italiana em direção ao Brasil, da mesma forma que existem diversas histórias de trajetórias de imigrantes em direção ao Brasil, né? Então, por isso que é muito importante a gente ter um olhar diferente quando estuda a história da imigração, quando a gente estuda a história de famílias, né? Porque a gente não vai contar uma única história. A gente precisa observar com mais cuidado. Eu sempre falo que a gente precisa procurar entender a história da imigração não olhando a história de longe, né? Isso, na verdade, é só uma perspectiva da história, né? A gente tem que olhar a história de longe para ter uma ideia do que está acontecendo em termos mais amplos, digamos assim, mas é importante a gente caminhar junto com as pessoas. É importante a gente olhar a história com uma lupa também e tentar entender melhor as trajetórias de vida das pessoas que escolheram o Brasil como destino e escolheram recomeçar suas vidas no Brasil, né? E isso vai desde tentar entender melhor a vida da pessoa no comune de origem. Eu sempre falo, quem que era o padre que fazia o sermão no comune de origem do seu antepassado? Será que entendendo melhor os sermões desse padre aos domingos na missa, a gente não conseguiria entender melhor o universo mental, intelectual e cotidiano de um imigrante num comune específico ali na Itália? Ou por que o seu antepassado escolheu migrar para o Brasil em maio de 1893 e não em outubro de 1894? Já se perguntaram questões semelhantes a essa, né? Eu sempre dou alguns exemplos no Museu da Imigração desse tipo de trajetória de vida, né? Um migrante italiano que viveu em Ribeirão Preto e que escreveu ao Papa Pio X, né? Por volta aí de 1914, e que virou notícia nos jornais aqui de São Paulo porque ele era amigo de infância do Papa, né? Ou seja, um camponês que veio para o Brasil no final do século XIX, proveniente de Riese, lá em Treviso, né, que estudou com o Papa Pio X, né, que viria a ser, claro, o Papa Pio X, e que trocava cartas, né? Então, quando o Papa morre, em 1914, não é só o Papa que morreu para esse imigrante, foi um amigo de infância,
né? Outras trajetórias de vida, né, como por exemplo um migrante italiano que ajudou de certa forma o doutor Emílio Ribas aqui em São Paulo a descobrir como que a febre amarela era transmitida. Ele foi cobaia de experimentos do Emílio Ribas, assim como outros imigrantes italianos, né? A gente pode pensar em diversas trajetórias de vida, desde o imigrante italiano mais abastado até o menos abastado, do proprietário de terras, do proprietário de uma indústria a um camponês, né? De um marceneiro, de um sapateiro a um grande industriário, né? A gente precisa enxergar as trajetórias de vida e olhar para essas histórias com uma lupa. É dessa maneira que a gente consegue entender melhor a história da nossa própria família, é dessa maneira que a gente consegue entender melhor a história, né? E os processos históricos decorrentes da imigração, né? Inclusive entender melhor a história da Itália, entender melhor a própria história do Brasil, né? E é dessa maneira que a gente consegue valorizar inclusive o trabalho do historiador, valorizar a nossa própria história também, claro, né? E ter mecanismos também para avaliar melhor a história que está sendo construída no nosso país e em outros países, avaliar melhor quais são as políticas públicas necessárias para migrantes hoje em dia, né? Às vezes a gente olha para o passado para entender melhor o presente, mas muitas vezes a gente pode também fazer o exercício inverso, olhar para o presente para tentar entender melhor o passado, né? Então, em comemoração, em celebração, em memória ao Dia Nacional do Imigrante Italiano, né? Há tantos italianos que foram importantes aí para a construção do nosso país, que trouxeram uma bagagem cultural imensa, né? Que diversificaram o nosso mercado, né? Que ajudaram a gente a construir políticas, enfim. Celebrando esse dia que o Museu da Imigração também gostaria de se juntar e contar um pouquinho da nossa trajetória, um pouco dos nossos serviços e um pouco do que a gente pensa aí no que diz respeito à história e ao presente da imigração, tá? Reforço o convite a visitarem o museu esse ano, enfim, quem não puder visitar presencialmente, visite virtualmente. Nós temos aí muitas exposições virtuais. É possível visitar também a exposição de longa duração virtualmente. Vamos ter uma programação diversa aí de cursos virtuais, cursos presenciais durante o ano de 2023, enfim, talvez algumas surpresas aí para o final do ano, quem sabe, mas fica sempre o convite, estamos sempre de portas abertas e todos vocês são muito bem-vindos. Obrigado e um grande abraço a todos.